Olá pessoal, é sempre bom ter a companhia de vocês em mais um programa Ateliê do Sabor aqui na nossa TV Univates. Um programa que traz toda semana para você muita arte, muita cultura, muita música e, é claro, muita comida boa. O tópico do nosso programa é sempre a gastronomia. E hoje então eu vou falar um pouquinho mais aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Eu tive lendo os últimos dias um livro do nosso querido Barbosa Lessa, que se chama Rio Grande do Sul, Prazer em Conhecê-lo. E esse livro me trouxe algumas novidades, coisas que realmente eu não imaginava que fossem assim. Fiquei sabendo da história do Rio Grande do Sul, esse livro ele retrata muito bem isso, né? E um fato que me surpreendeu é que os nossos primeiros colonizadores não foram os portugueses aqui no nosso estado, foram sim os espanhóis, que tiveram alguma dificuldade para entrar no estado. Então, no livro relata que o Tratado de Tordesilhas delimitava o Brasil até próximo de Laguna, ali em Santa Catarina. E esse pedaço, então, aqui onde hoje é o Rio Grande do Sul, pertencia na época aos espanhóis, que tentaram de algumas maneiras chegar aqui no nosso território e não tiveram muito sucesso. Uma delas foi através do Rio da Prata, chegando ali por onde hoje é Montevidéu, mas que ao colocarem o pé no solo, uruguaio, gaúcho dessa região, foram logo atacados pelos índios charruas, que eram bastante hostis. Então eles tiveram esse primeiro obstáculo, que foi então os índios que estavam nas nossas terras. Então, uma das alternativas foi largar cavalos, largar o boi, o gado, nas terras, para que eles fossem se multiplicando e então depois, com o passar do tempo, eles pudessem então descer novamente e, através desses animais, tentarem uma penetração dentro desse território. E foi o que conseguiram fazer, tá? O gado foi se criando solto, tá? Os rebanhos foram se multiplicando e hoje então a gente sabe muito bem que a matriz gastronômica do nosso estado, aqui do Rio Grande do Sul, ela é baseada principalmente na carne de gado, que até o século passado, tá? No começo do século passado ou o século retrasado, ela era consumida principalmente sob a forma de charque, sem a refrigeração, sem esses métodos de conservação que a gente tem hoje. A salga era o principal método de conservação da carne. Então o charque foi produzido abundantemente no Rio Grande do Sul, ele era vendido para todo o Brasil, já nessa época sob o domínio português. Então o charque era a principal carne consumida aqui no estado. E a nossa receita de hoje vem então do charque, tá? É uma receita que, ao ler esse livro, eu me lembrei de um amigo que hoje é falecido e o nome dele era João. O João tinha longas madeixas e ele sempre, quando cozinhava para nós, ele fazia um prato e ele dizia então que esse prato era inventado por ele e era por causa dele, então o nome, tá? O prato chama-se João Transudo. Eu sabia que o prato não era em função do nome dele ou por causa de alguma criação dele, mas para não estragar então a festa, sempre as ocasiões, e para não desfazer o prato do amigo, eu fazia de conta que acreditava. Mas o João Transudo, no que consiste? É um prato bem típico do Rio Grande do Sul, principalmente nas rodas tradicionalistas, junto com o carreteiro, junto com alguns outros pratos bem campeiros aqui do nosso estado. O João Transudo é uma massa, tradicionalmente se faz com o espaguete e um molho à base de charque, um charque bem picadinho, quase como um molho à bolonhesa, tá? Servido então junto com a massa. Provavelmente ela surgiu através de algum João que tenha inventado isso. As tranças devem ser em função da utilização da massa espaguete,
Mas enfim, a gente vai preparar então hoje aqui no Ateliê do Sabor o João Transudo. E eu vou mostrar para vocês agora o que é preciso para a gente fazer esse prato. Eu vou utilizar a massa espaguete mais o espaguete furadinho ou o bucatini. Ele tem um leve furinho no meio que quando cozido ele aumenta então de tamanho e esse furinho fica um pouquinho mais pronunciado. O que isto é bom? Ali dentro entra o molho também e fica muito gostoso então a gente consumir esse tipo de massa com algum molho que tenha bastante líquido e tal para que ele penetre no interior da massa, vai ficar 10. Nós vamos fazer então esse molho à base de charque. Eu piquei o charque bem miudinho, então cubinhos pequenos, tá? Esse charque ele precisa ficar de molho para que seja retirado o excesso de sal. É preciso trocar essa água 2 ou 3 vezes. E a última água eu sempre gosto de utilizar uma água quente, tá? A última troca, então troquei 2, 3 vezes e a última vez eu jogo ele na água quente, deixo ele ali uns 5 minutinhos e escorro para que retire então o excesso de sal e aquele sal que fica junto com aquela gordura que por vezes oxida e fica com um gosto um pouquinho indesejável. Então, não se esqueçam de deixar o charque de molho e trocar essa água algumas vezes para retirar o excesso de sal. Então eu tenho 500 gramas de charque picado bem miudinho, meia cebola, eu estou utilizando a cebola roxa, mas não necessariamente precisa ser a roxa, tá? Meia cebola, uma lata de tomate pelado, tá? Uma lata de tomate pelado. Eu tenho aqui pimentões que simbolizam as cores do nosso Rio Grande do Sul, da nossa bandeira, então pimentão verde, vermelho e amarelo. E eu já estou dando uma incrementada um pouquinho mais nessa receita, trazendo já ingredientes aromáticos da nossa tradicional cozinha, então, francesa, técnicas um pouquinho mais avançadas para dar uma aperfeiçoada na nossa receita gaúcha. Com isso eu vou estar utilizando então o alho poró e a cenoura, que eu cortei ela em cubinhos pequenos, então cubos pequenos de cenoura, tá? Meia cenoura eu tenho aqui para esta receita. Eu vou levar então os ingredientes lá para a cozinha. Eu ainda não apresentei para vocês, mas eu vou ter um queijinho parmesão, que isso vai só no final por cima da nossa massa. Enquanto eu levo lá, vocês deem uma olhada em algumas obras e num pouquinho mais da nossa cultura gaúcha. Um minutinho, eu estou de volta. Bom pessoal, vamos começar o preparo então do nosso João Transudo, receita do Ateliê do Sabor de hoje. Nós vamos precisar para essa receita 2 panelas. Uma eu já tenho aqui aquecendo, então a água para a gente cozinhar a massa, e uma outra panela então para fazer o molho. Vou usar essa panela de ferro, né, uma frigideirona de ferro, que eu gosto muito de trabalhar com ela, e como a gente está fazendo um prato então bem tradicional, bem campeiro, então uma panela de ferro combina bem. Eu vou aguardar a água da massa aquecer mais um pouquinho. Enquanto isso a gente vai para um breve intervalo e na sequência então a gente começa sim o preparo da nossa receita de hoje. Eu volto em instantes. Estamos de volta com o nosso Ateliê do Sabor. Deem uma olhadinha aqui no charque. Então ele está de molho na água. Esta última foi água quente. E eu vou então escorrer ele. Aí.
Vou dar uma apertadinha para que saia bem o excesso de líquido. E a gente vai agora então dar uma fritadinha nele na panela. E é melhor que ele não esteja muito molhado. Tá legal? Então, tá aí o nosso charque escorrido. Ele já ficou de molho, então. Foram 3 trocas de água, 2 em água fria. Cada vez ficou de molho 5 a 10 minutinhos. E a última, então, na água quente. Eu vou pôr um pouquinho de azeite na panela. E a gente, então, vai pôr o nosso charque para dar uma fritada. Lembrem-se que o charque, então, ele é salgado. Nós retiramos o excesso de sal dele, mas não retiramos todo, tá? Para que ele ainda tenha este toque salgadinho. Então a gente não retira todo o sal dele. Eu vou levantar um pouquinho aqui o meu fogo e a gente já vai pôr a cebola, tá? Para fritar aqui junto, meia cebolinha. O alho poró, eu cortei ele em rodelinhas, a gente vai pôr o alho poró aqui junto. E olhem só como ele ainda soltou água, mesmo eu dando aquela escorrida. Mas agora, em seguidinha, essa água vai secar e ele vai fritar, então, bem fritinho. A panela larga favorece também uma evaporação do líquido. Se a panela fosse menor, a gente iria ter um pouquinho mais de dificuldade de deixar este líquido evaporar. Eu vou aguardar aqui um minutinho para que ele evapore. Enquanto isso, a gente tem mais imagens do nosso querido e amado Rio Grande e os artistas que são aqui da nossa terra. Deem uma conferida. Então, pessoal, olha aí, ó. A água secou, o nosso charque, ó, tá ficando douradinho. A gente já sente o cheirinho da carne frita. E agora, então, a gente vai pôr a cenoura, tá? É cenoura crua, cortada em cubinhos. E ela vai cozinhar aí dentro, tá? Vamos dar uma refogadinha nela aqui junto. Olha que ela já deu um toque colorido. Como ela está em cubos pequenos, então o cozimento dela não vai ser tão demorado. Os pimentões. Cortei os pimentões em tiras para ficar então diferente um pouco, né, dos demais ingredientes. A gente vai dar só uma leve murchada no pimentão. O pimentão me lembrou também que eu vou pôr um pouquinho de pimenta. Pimentinha do reino. Aí. E então a gente pode entrar já com o nosso último ingrediente, que é o tomate pelado. Eu dei uma amassadinha nele, tá, pessoal? Ele vem dentro do próprio suco dele, tá? Mas eu dei, ó, uma esmagada, então. Como a gente quer molho, eu vou aproveitar um pouquinho aqui da água quente da massa.
Isso aí, ó. Pronto. Mais um pouquinho aqui. Aí. Feito, ó. Vamos tampar aqui a panela. E aqui agora, então, é a gente esperar uns minutinhos para que esse molho, então, cozinhe, para que todos os ingredientes interajam entre si. E aí a gente pode já cozinhar também a massa para servir junto com o molho. E então vamos ter o João trançudo. Lembrando sempre, né, pessoal, que essa receita você pode conferir ainda hoje o nosso parceiro aqui do Ateliê do Sabor, o restaurante Planeta Terra, aqui no Shopping Lajeado, o Planeta Terra, que faz todas as semanas as receitas que a gente prepara aqui no Ateliê do Sabor para você. Então pode dar uma chegadinha lá e experimentar esse João trançudo. Enquanto cozinha o molho, a gente vai para mais um intervalinho. Na sequência, então, vamos cozinhar a massa e vamos montar, então, este prato de hoje. Um prato simples, mas bem tradicional aqui do Rio Grande. Eu volto em 2 minutos. Estamos de volta com o nosso Ateliê do Sabor de hoje, cozinhando as longas madeixas de algum João tradicionalista que criou esse prato e que a gente deu uma incrementada nele, então adicionando alguns ingredientes a mais, mas mantendo todo o tradicionalismo dele. O molho está pronto, está cozido, tá? A gente vai pôr a massa agora na panela. A água da massa já está quente. A gente vai pôr aqui uma pitadinha de sal. E podemos pôr o nosso espaguete furadinho, Aí. E aguardar o cozimento dele. Olha só, o molho deu uma encorpada legal. Vocês podem ver, ele não está mais tão ralinho, ele está um molho mais grossinho já. Até que termine de cozinhar, a gente precisa ficar de olho se ele não vai enxugar muito. Tá? A gente pode pôr aqui um pouquinho mais até da própria água da massa, cuidando que a gente já pôs sal na água da massa. Tá? Mas para uma emergência, uma aguinha quente sempre é bom ter à mão. Eu vou dar uma mexidinha aqui, olha, no espaguete para ele não grudar. Tá? Vamos dar uma mexida nas tranças do João. E a gente vai aguardar só o cozimento da massa para poder montar então o nosso prato. Enquanto isso, nós temos mais imagens do nosso Rio Grande que você pode conferir. Eu vou aguardar só mais um pouquinho para a massa ficar pronta e já monto o prato para vocês. Deem uma olhadinha aí na cultura do Rio Grande do Sul. Pessoal, tá prontinho o nosso João trançudo. Aqui as panelas, a massa tá cozida, olha a fumacinha, que legal. Vamos escorrer essa massa então. Essa espagueteira, ela é boa para isso, olha como ela facilita a vida da gente. Bem soltinha. Cuidado sempre, né, gente, no cozinhar massa. Não economizem na quantidade de água, tá? O correto é 1 litro de água para cada meio quilo de massa.
Aí. Olha que beleza. O nosso molho também está pronto. Olha como ele ficou com uma cor legal. Bem coloridão. A panela está quente. Olha só. Eu vou montar já no meu prato. Aquele pratinho que vocês sabem que eu sempre arrumo aqui com todo amor e carinho. Isto, vamos tentar centralizar um pouquinho mais aqui no meio, assim. Vamos botar o molho. Olha aí que beleza. Um queijinho ralado, queijinho parmesão de boa qualidade, ralado fininho. Aí, ó. Aquela salpicadinha por cima. E o toquezinho final, um enfeitezinho aqui no meio. Feito, olhem só que beleza que ficou. O João Transudo, uma versão moderna do João Transudo, com alguns ingredientes a mais que incrementam aí o nosso prato. Um prato bem tradicional da nossa comida gaúcha, uma comida campeira, charque, são esses ingredientes que compõem historicamente a nossa cozinha aqui do Rio Grande do Sul. Um prato que vai muito bem com um vinho, um bom vinho tinto aqui da Serra Gaúcha ou mesmo da região da Campanha. Os vinhos da Campanha hoje estão muito em evidência, uma região que produz ótimos vinhos, Cabernet Sauvignon, Merlot, então vinhos de excelente qualidade. Uma massinha, um bom vinho, não precisa de mais nada, uma boa companhia. Então você tem aí ótimas opções para este final de semana. Lembrando sempre que esse prato, então, você pode ir no restaurante Planeta Terra, no shopping aqui em Lajeado, o Planeta Terra também vai fazer e você pode chegar lá e experimentar. Vou pôr o resto do molho aqui em cima da massa e já vou agradecendo a companhia de vocês. Ó, ficou grudada, pronto, foi. Espero que vocês gostem. Uma boa refeição para todos, um bom final de semana e nos vemos então na semana que vem em mais um Ateliê do Sabor. Tá pesado aí aqui na nossa TV Univates. Até lá e um bom apetite. Os fletes campeiros pastando ao luar, refugo meu catre pra sorver nuances que a noite pintou na barra do dia. Quando nasce o pampa a inspirar romance, o sol vem ao tranco no lombo do guano e a noite lubuna se faz madrugada. Os mates e prosas se fazem silêncio enquanto se encilha pra outra jornada. Tinido de espora, rangido de bastos e bater de casco se fazem poesia. Cavalos e homens se tornam centauros na pátria gaúcha ao raiar outro dia. Tinido de espora, rangido de bastos e bater de casco se fazem poesia. TV Univates, para você, para o nosso vale.